Bom, pessoal, no caso das lajes, nós precisamos fazer duas verificações. A primeira verificação é a do estado limite de serviço, ou seja, a situação de deformações, né? A situação de flechas, a situação de fissurações. E a segunda verificação é a do estado limite último, que é a situação de ruína. Nós vamos verificar se essa laje vai suportar os carregamentos, né? E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Verificação do estado limite último. Nós precisamos, primeiro, calcular os esforços que vão atuar nessa laje. E os esforços que vão atuar são os momentos fletores. Se você não engastou a sua laje em nenhuma das bordas, só vai haver momentos positivos. Se por acaso você engastou a sua laje em uma ou mais bordas, vai aparecer momentos negativos. E nós vamos calcular todos eles. Para momentos positivos, na direção X, que é a menor dimensão da laje, né? Nós vamos calcular o momento da seguinte forma. Coeficiente da direção X, isso é tabelado, tá? A gente vai colocar a tabela para vocês, vezes carga total na laje, vezes o lado Lx ao quadrado dividido por 100, tá? Aqui eu encontro então o momento da direção X, positivo. O momento positivo na direção Y é a mesma conta, porém vai modificar o coeficiente. O coeficiente da direção Y vai ser outro, né? E você vai ter isso na tabela, tá? Se engastou uma ou mais bordas, vai aparecer então momentos negativos. Eu calculo também esses momentos negativos na direção X e na direção Y, caso você engastou nas duas direções, né? Se engastou só na direção X, só vai ter esse. Se engastou só na direção Y, vai ter esse. Se gastou nas duas direções, vai aparecer os dois, né? Então vai ser mesmo cálculo, né? Porém modifica-se o coeficiente, agora vai ser μx. Na direção Y, mesmo cálculo, também modifica-se o coeficiente, μy. Então aqui nós calculamos os momentos que vão atuar nessa laje, tá? Lembrando que esses mi's aí são tabelados, tá? Está na tabela que eu vou colocar aí disponível para vocês. Então aqui eu tenho todos os momentos que vão atuar nessa laje. Bom, encontrados os momentos aplicados a esta laje, né? Agora eu preciso verificar se a minha altura que eu adotei no início do dimensionamento, né? O H adotado, vou verificar se esse H vai suportar o maior desses momentos calculados aí, né? Se você tiver, por exemplo, os 4 momentos, μx, μy, μ'x, m'y, eu vou pegar o maior desses 4 momentos e verificar se a minha altura suporta o maior desses momentos aí, ok? Bom, então eu vou pegar, primeiro eu calculo uma altura útil necessária. A altura útil não é a altura total, né? É a altura que vai do centro de gravidade da armadura tracionada até a face superior. Isso é a altura útil. Então verifica essa altura útil. Vai ser raiz de momento de projeto, aqueles momentos calculados são característicos, eu tenho que multiplicar isso por 1.4, né, para jogar aqui, dividido por BW. No caso da laje, a base dela, a base é 1 metro. A gente calcula para 1 metro de laje, então a base, o BW, é 1 metro. Então aqui é só utilizar 1 metro. Vezes FCD, quem é FCD? A resistência do concreto à compressão. É o FCK dividido por 1.4, né? Minorado. Os esforços são majorados e resistências são minoradas, né? Multiplicado por um KMD. O KMD 3,4 é um coeficiente de deformação do aço. Isso aqui vai estar no limite 3,4. Isso aqui não vai dar para explicar muito bem agora não. Isso aqui vai ficar melhor entendido quando a gente for estudar vigas, né? Em vigas você vai entender melhor isso aqui. Professor, por que eu estou usando um coeficiente de vigas aqui na laje? Porque nós dimensionamos a laje como viga, de base 1 metro e altura H. Então a base é 1 metro, né? O BW é 1 metro e a altura é o H. Então
Esse KMD é a deformação do aço no limite 3/4. Esse limite 3/4 não dá para explicar agora, só lá em vigas, né? Calculei então a altura útil necessária. Nessa altura útil eu vou somar o cobrimento e uma bitola e meia das armaduras longitudinais de tração. Ou seja, essa altura útil calculada mais o cobrimento mais 1,5 do φ inicial, ou seja, da bitola que eu adoto inicialmente. Geralmente a gente adota 10,0 milímetro, tá? E aqui tem que ser centímetro, então 1 centímetro, né? 1,5 vezes 1 centímetro. Aí eu vou saber qual é a altura que a minha laje tem que ter para suportar o maior desses momentos calculados anteriormente aí. Beleza, isso é a altura que tem que ter. Mas qual que eu adotei? Se aqui eu adotei for maior do que seria necessário aqui, tudo bem, eu posso continuar o processo. Mas se a altura que eu adotei for menor do que a necessária, eu tenho que redimensionar a minha laje. Ou seja, mudar a altura, tá? No mínimo, então, tem que ser isso aqui. Essa tem que ser a altura mínima. Se eu adotei maior, tudo bem. Eu sigo a viagem aí com essa altura que eu adotei. Mas se por acaso não for, eu tenho que adotar pelo menos essa altura aqui. Ok? Aqui eu verifico então, no estado limite útil, se essa altura que eu adotei vai ser suficiente ou não, comparada com essa aqui. Tranquilo? Bom, esse KMD, como eu falei que vou explicar melhor lá em vigas, né? Para a gente adotar aqui, nesse caso, nós vamos adotar o 0,320, que é o KMD do limite 3/4 para o aço CA50. Aços longitudinais, na maioria dos casos, é o CA50. Então, para o aço CA50, o KMD 3/4 é 0,320. Então, aqui é 0,320, fixo. Aqui é 1, fixo, que vai mudar isso e isso, né? O resto é tudo fixo aqui. Ok?